Oi galera, sejam bem-vindos de volta aqui no Super Acadêmico com mais um vídeo aqui da série, da playlist sobre História e Filosofia Cristã. E seguindo, né, do nosso último vídeo, eu vou continuar falando sobre a escolástica, sendo que dessa vez eu vou adiantar um pouco aqui. Eu vou pular o capítulo 2, que fala de dialéticos e antidialéticos do século XXI, ou do século XI, XXI, que é do século XI, porque não vi muita relevância nisso aqui. Ele menciona um autor apenas chamado Pedro Damião, mas pelo que eu entendi seria a ideia de que havia um debate entre aqueles que defendiam o uso da dialética e aqueles que achavam que a dialética só servia para questionar a escritura. Eu vou passar direto para o Santo Anselmo, certo? Pai da escolástica. Anselmo, que é muito realmente influente, muito conhecido na filosofia cristã, na escolástica. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né? Obrigado aos novos inscritos por estarem chegando aí, me fazendo chegar cada vez mais perto da meta primeira, que é chegar a 1000 inscritos. E vamos nessa, que o capítulo é um pouquinho grande, mas eu quero ver se eu mato, no bom sentido, Anselmo em um vídeo só. Então, Anselmo ele tinha a cultura beneditina, então ele era seguidor, né? Ele estava ligado a São Benedito, né? Então, os monges beneditinos. Tinha uma coisa muito ascética, né? Tinha uma coisa muito ascética, porque não tinha tanta ligação com o voto de pobreza quanto os franciscanos, mas havia um esforço muito grande de uma conexão muito forte com a fé. A maioria dos mosteiros tinha uma cultura literária muito grande, certo? Então essa era a base do Santo Anselmo. Então, para quem não viu ou leu, talvez, o filme ou o livro O Nome da Rosa, né? O mosteiro que aparece na história é um mosteiro beneditino, famoso justamente pela sua biblioteca. Então havia uma concentração de conhecimento escrito nesses mosteiros. A igreja venera não apenas como santo, mas também como doutor. O venera, né? Venera o Santo Anselmo. Bom, tem aqui uma lista de obras bem grande. Eu não vou me concentrar assim, em nenhuma, como os autores aqui, o Bonner e o Gilson. Tópico presente em quase todos os autores: fé e razão. É incrível, quase todos têm, sempre fé e razão. Há precedência da fé sobre a razão. Se não credes, não compreendereis. Quem não crê é incapaz de viver a verdade. A necessidade da inteligência para a fé. Uma vez que se crê, se torna fácil de compreender. O homem aspira à intuição de Deus, ao mesmo tempo sente-se longe dele. Faz sentido. Né? A saudade do paraíso perdido lhe estimula o entendimento, despertando para a especulação filosófica. Muito parecido com Platão dizendo que o saber ele é lembrado, é uma lembrança que você vai tendo, não é uma reminiscência que você vai tendo do mundo das ideias. Anselmo desconhece o problema de uma filosofia pura ou separada da fé. Para ele há somente uma ordem reta, a fé primeiro e a razão em seguida. Bom, aí conclui esse tópico. A verdade como retidão. Ele vai dizer que a verdade de um enunciado consiste na reta aplicação de seu significado propriamente dito e sua falsidade está na aplicação incorreta. Então ele está atribuindo um papel lógico a uma ação baseada em uma verdade. Isso é muito problemático, especialmente hoje em dia, em que parece que cada um tem a sua própria verdade. Mas a verdade das essências. É possível falar numa verdade das essências? De tudo isso que se segue, que a verdade é uma espécie de retidão. A verdade é uma retidão perceptível unicamente ao espírito. Então, aquilo que é sentido pelo espírito como verdadeiro deve ser verdade, alguma coisa nesse sentido. Novamente, é muito problemático porque a noção de verdade, especialmente de uma verdade baseada na mística, tende a ser subjetiva. E aí talvez a verdade de um não bata com a verdade do outro. Talvez seria a razão das guerras religiosas ao longo da história. Né?
Deus, a própria retidão e a medida soberana da verdade. É um subtópico que diz: são 4 as linhas de pensamento que vêm confluir nesta doutrina de Anselmo. A interioridade das essências em relação aos indivíduos, a realidade dos universais, a independência da verdade em relação às coisas das quais é predicada e a existência da verdade de Deus. Então são esses 4 pensamentos que confluem da doutrina de interioridade das essências em relação aos indivíduos. Então, as essências estão no interior dos indivíduos. A realidade dos universais. Então, existe uma substância universal a qual as coisas particulares se referem. A gente já falou dos universais antes, aqui na playlist. A independência da verdade em relação às coisas às quais é predicada. Então, a verdade sobre uma coisa é verdade independente da coisa. E a existência da verdade de Deus. Bom, isso aí está falando de filosofia cristã, né? Faz sentido. Bom, aí a questão do conceito anselmiano de verdade. Aí vem, mais uma vez, as provas da existência de Deus. Engraçado, esses caras eles tinham tanta certeza da existência de Deus, no entanto, produziam essas provas da existência de Deus, acho que é para eles mesmos, né? Então eles é que estavam duvidando, não é possível, porque todos produzem isso. Bom, essa é uma opinião minha, viu, gente? Eu suponho que se alguém tem uma certeza mística sobre qualquer coisa, no caso, sobre a existência de Deus, não precisa ficar gerando provas da existência, né? A segunda prova nos conduz a um ser supremo sem o qual a existência dos seres particulares e sua ordem hierárquica seria inteiramente incompreensível. Então, a ideia é: existe Deus porque as coisas particulares só seriam compreendidas a partir dessa mente divina. Tudo que existe, existe em virtude de um só e mesmo ser. Aqui, eu pensei que tinha marcado aqui, mas na verdade é porque eu cochilei lendo e marcou aqui. É que a pluralidade é simplesmente incompossível, não sei se isso existe ou se é um erro, né? Incompossível com a natureza suprema. Não pode haver, pois, senão uma só essência suprema. Bom, isso aí ele vai ao ataque, né, dos diversos tipos de politeísmo também, né? Deve haver uma natureza suprema autoexistente. Por ser supremo, deve existir por si mesmo. E por existir por si mesmo, deve ser supremo. Pela mesma razão, deve ser soberanamente boa e sumamente grande. Normalmente é um argumento circular, né? Então, o ser supremo existe por si mesmo, existe por si mesmo porque é supremo. Então, por esse raciocínio, diria eu, argumentando com colegas meus que são teístas, né, que acreditam em Deus, se existe um ser supremo, ele não precisa ser necessariamente bom, né? Ele seria indiferente, no mínimo, à nossa realidade humana. Exposição do argumento: há um ser realmente existente em comparação ao qual não se pode pensar outro maior, e que existe de tal maneira que sua não existência não pode ser pensada sem contradição. Este ser é Deus. Então, se eu pensar um ser maior que Deus, eu vou estar contrariando o meu próprio pensamento. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Desculpem se às vezes eu simplifico demais, mas é para tornar compreensível o raciocínio dos pensadores, né? Eu não estou simplificando por desdém. É porque muitas vezes o texto filosófico ele é meio hermético, né? Meio pouco compreensível para pessoas comuns. Então eu tento tornar compreensível. Às vezes pode parecer desdém, mas é porque muitas vezes o pensador, especialmente pensadores mais antigos, né? Eles dizem uma coisa que soa muito complicado por causa do jeito que ele falou, mas na verdade não é tão complicado assim. A relação entre Deus e o mundo: Deus é um ser necessário que existe por si mesmo. Ele já falou isso lá sobre o ser supremo. Deus é simplesmente sua essência. Eu lembro que, eu acho que é ele que fala naquele... não, esse é no outro livro do Sagrado e Profano de Marcel, esqueci o nome dele, Marcel Eliá.
Quando Deus pega e fala, né, para Moisés, né, eu sou aquele que sou, né? Então não tem uma categorização. Ele é o ser, então, a criação nihilo, latim. Né? A expressão esse de nihilo comporta o sentido tríplice, três, né? O próprio Deus é feito do nada, visto que ele não foi feito. Vejam só, está feito do nada, porque ele não foi feito. Então ele existe sempre, tá? Fora do tempo, que é uma consequência da eternidade divina, né? É algo impossível e absurdo. Não a existência, mas o fato de se ter algo feito do nada sendo existente, né? Alguma coisa foi feita, mas no sentido de antes dela não haver existido coisa alguma, de que ela pudesse ter sido feita. Então só Deus é que pode fazer uma coisa do nada. Deus fez o mundo, né? E antes que eu fizesse, nada havia senão Deus. É meio complicado isso aqui, viu, gente? E realmente eu admito que esses raciocínios circulares são problemáticos, especialmente nos dias de hoje, né? Que a gente olha não com os olhos do temor, mas com os olhos epistemológicos, né? Com os olhos da compreensão racional. Quem tem uma visão mais mística pode pegar e ter uma percepção diferente, né? Mas a minha percepção não é mística, né? Então eu tento apenas gerar uma compreensão minimamente inteligível para que uma pessoa comum possa dizer, então Anselmo disse que Deus, pela característica da eternidade dele, ele não veio do nada porque não foi criado. Nem ele veio do nada. Não, que veio do nada quer dizer que em algum momento passou a existir. Mas como ele está fora do tempo, então ele sempre existiu. Mas ele é capaz de criar uma coisa do nada, da própria vontade dele. No caso, o mundo. Deus está total e simultaneamente presente em cada momento do tempo e em cada parte do espaço. É o que eu estava falando. De sorte que sua presença em algum lugar particular ou sua existência num tempo determinado não exclui sua presença em qualquer outro lugar ou tempo. Ao contrário, essa presença simultânea decorre da necessidade de sua própria existência, bem como da dependência de todas as outras coisas para com ele. Bom, é um princípio motivador fundamental, né? A vontade divina. Então, eu acredito que é muito do desejo do ser humano de ter um sentido que vá além da própria vida ordinária, né? O que é uma coisa legal, não é uma coisa ruim. Só não me parece que seja factual, não parece que seja verdade, né? Como um fato, mas muito mais como uma verdade mística construída para responder uma necessidade humana. Se há uma divindade com essas características todas, a minha opinião, ela seria indiferente à própria situação, né, condição humana. Talvez por isso o cristianismo seja uma forma bastante sofisticada de lidar com a divindade, porque encarnou a divindade num ser humano. Então, a figura do Jesus Cristo, né, humanizando a figura divina do passado judaico, né, é bem interessante para aproximar a divindade da condição humana. Por mais que às vezes acaba tendo consequências tão ruins quanto qualquer outra forma de metafísica absoluta, né? Aí já vamos para a apreciação. Santo Anselmo é considerado o pai da escolástica, verdade revelada à luz do entendimento, razões indiscutíveis. Certos mistérios são propriamente ditos, como a Santíssima Trindade. A importância da obra de Santo Anselmo está na reconquista para a razão daquele domínio que já lhe fora obtido pela patrística, a saber, o domínio das verdades reveladas. Nesse sentido que a autoescolástica tornou-se herdeira de Anselmo. A autoescolástica seria justamente o auge da escolástica, que eu acredito que seja com São Tomás de Aquino, mas seria Santo Anselmo o iniciador. Pois bem, aqui a gente termina Santo Anselmo,
Depois os autores vão fazer digamos assim, um capítulo de meio de temporada, bem interessante. Que eles tentam, acho que eles perceberam que estavam falando de coisas que são muito estranhas para os ouvidos modernos. E eles vão falar aqui, é um capítulo chamado A Imagem Medieval do Mundo. Aí eles falam como é que o povo medieval europeu via, a, via o universo, né? Via a terra, a água, os ventos, o arco-íris, o fogo, as coisas do cotidiano normal da gente, mas viam de uma maneira diferente, já que eles viviam em outro momento. O que eram os planetas? É muito, por exemplo, essa parte aqui é muito engraçada, que eles falam que a Terra seria um plano, né, digamos assim, como hoje os terraplanistas dizem que é. É um plano e o que é esférico, na verdade, é o céu. O céu seria esférico em volta da Terra. E aí tem uma hora que ele fala que a Lua e o Sol estão muito próximos, alguma coisa assim. Porque por causa digamos assim, o que se via, né? Você via no céu. Aí essas interpretações sobre. Então, assim, fica parecendo uma coisa ingênua falar assim, mas eles vinham do jeito que podia ser, era possível ter interpretado naquele momento. O problema é que essa interpretação conjuntural, momentânea sobre a realidade física acabou ficando intrincada com a realidade metafísica religiosa. E aí quando veio Copérnico, Galileu, né, no mundo moderno, no começo da modernidade, uma coisa não conseguiu se desvincular da outra. Então, negar a verdade física daquele momento medieval acabou sendo negar também a realidade metafísica, a fé. O que a gente sabe hoje que é um erro, né? Não precisa misturar as duas coisas. Você pode pensar as duas coisas separadamente. Para o homem medieval, a essência das coisas se oculta por detrás das aparências. Isto é, as propriedades verificáveis simplesmente a observação. Então haveria. É basicamente um mundo bastante místico. Veja que é o mundo medieval europeu, né? O mundo medieval, o equivalente na mesma época. Oriental, né? Do Extremo Oriente, o mundo árabe, o mundo aqui das Américas, né? Das Américas ainda não descobertas. Com certeza tinha formas de ver o mundo bem diferentes. Não estou dizendo mais certo, mais errado, mas diferente. Só falar da importância da etimologia, né? O interesse primário do homem medieval não é na classificação sistemática das coisas, mas o conhecimento das formas místicas ocultas em seus nomes. Então haveria na origem dos nomes algo de místico. A importância do simbolismo, como as palavras da escritura enunciam verdades morais, religiosas, assim as coisas da natureza têm um significado oculto de natureza moral e religioso. Então, ele está dizendo, né, está ajudando a construir aqui a mentalidade medieval, justamente para que a gente veja que esses pensadores, por mais geniais que fossem, eles estavam dentro dessa mentalidade, é o que Foucault vai chamar da episteme, né? A episteme do momento é aquela, então você não tem como fugir dela, porque você não se vê dentro de uma episteme, você se vê dentro da verdade, a verdade é aquela ali. Então haveria, por exemplo, uma verdade moral e religiosa oculta na própria natureza. A historiografia medieval é inseparável da visão teológica da história. O conceito de história, a história lembra uma grande drama escrito por Deus. A divisão da história é determinada por três grandes acontecimentos: a criação, a redenção e o último juízo. O ponto de vista religioso retém a primazia absoluta. Então, fica como consequência uma forma de raciocinar que é bastante assim, específica daquele momento, daquela conjuntura. Bom, aí depois a gente vai para Irá, né? Eu ainda nem terminei o capítulo 5, que é do São Bernardo Claraval, que eu não conheço, eu estou conhecendo agora. E aí, deixa eu ver se depois já é. Ainda tem Abelardo. Depois tem Abelardo, que é muito famoso, tem um filme sobre ele, que eu esqueci o nome. Que é bem interessante. Eu esqueci o nome do filme, né? E aí depois de Abelardo eu acho que é o. Ainda não é, ainda tem mais. Vai chegar logo no. Tem mais outros. Antes de chegar no principal representante da escolástica, que é o nosso amigo São Tomás de Aquino.
Tem muitos ainda. Não sei se eu vou tratar todos com vocês não, viu? Que pelo que vocês podem ver, ouviram, há muita repetição, né? Há muito de o mesmo nesses pensadores, digamos assim, menos centrais. Então talvez eu fique um tempo sem gravar vídeo dessa playlist para poder chegar em São Tomás de Aquino e passar para vocês o principal. Talvez faça um resumo dos outros, mencione. Bom, chegamos a 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever se não está inscrito, dá uma olhada aí nas informações que estão na descrição, certo? Tem livros que vocês podem comprar, vocês podem ler. Tem músicas também para quem curte o tipo de música que eu gosto, né? Se inscreva também no meu novo canal só de música, Fabiano Metal. Vá lá, coloque lá Fabiano Metal na busca ou aí nas sugestões. Se inscreva lá também. Se você curte, se não curte, pode ficar só aqui no Super Acadêmico mesmo. E até o próximo vídeo. Valeu!